Olá pessoal, eu sou o Juliano, sou sócio da Semente Negócios e estou aqui para explicar como começa a nossa jornada no caminho empreendedor. Vocês já viram como surgiu a metodologia e como utilizar ela para tornar o processo do desenvolvimento do negócio de vocês mais eficiente. Agora vamos ver como dar o primeiro passo. O primeiro estágio do caminho empreendedor é explorar. Nesse estágio a gente quer descobrir quais são todas as possibilidades que existem para que a gente consiga encontrar uma missão e traduzir essa missão em hipóteses que devem ser testadas. Ter claras quais são essas hipóteses é o nosso marco de passagem. Lembrando que uma hipótese é uma incerteza, é uma coisa que eu acho que e que realmente precisa ser transformada a partir de testes em fatos. Para que a gente consiga atingir esse marco e saber que hipóteses testar, existem uma série de atividades que a gente pode fazer, sendo que a primeira delas é identificar uma oportunidade. Mas o que é isso? Uma oportunidade é basicamente um problema ou uma necessidade que precisa ser atendida e que a gente vê que a resolução desse problema pode se transformar em um negócio. Então, antes de tudo, o mais importante é definir de quem eu resolvo o problema, quem é o meu cliente. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso, a Semente, que é a empresa que está apresentando esse curso para vocês, identificou que existe uma necessidade de mercado que é: você, empreendedor, quer desenvolver o seu negócio, mas não tem necessariamente as ferramentas para fazer isso da forma mais eficiente. Então, você tem um problema, é um potencial cliente da Semente. Ao mesmo tempo, existem instituições que fomentam o empreendedorismo, como, por exemplo, o Sebrae, que querem apoiar empreendedores como você nesse processo. Então, olhando para esses dois lados, a gente vê que tem um problema claro a ser resolvido e que essa é uma oportunidade de negócio. Então, aqui estamos nós ensinando para vocês essa metodologia que é o caminho empreendedor. Para que você consiga identificar esse problema, o mais importante é que você esteja em contato direto e constante com os seus clientes. Para que você entenda profundamente as dores dos seus clientes, existem técnicas de pesquisa exploratória que nos ensinam a observar, interagir e imergir dentro da realidade dos clientes. Dentro da Semente, a principal técnica que a gente utiliza é a técnica de entrevistas exploratórias, que é basicamente a gente ter uma conversa frente a frente com o nosso cliente para entender de maneira profunda como que esse problema afeta a vida dele como um todo. Outra ferramenta utilizada para entender e mapear como que esse problema afeta a vida do cliente é o mapa de empatia. O mapa de empatia nos ajuda a visualizar como que o cliente pensa, o que ele sente, o que ele vê, quais são as atitudes que ele tem no dia a dia e quais são as dores e os ganhos que ele vê na sua vida. Então a gente consegue olhar para a vida do cliente de uma forma muito mais integral, não focando apenas no problema, mas entendendo dentro do dia a dia dele quando que esse problema acontece, qual que é a real relevância dele e quanto que isso é realmente uma dor que ele está disposto a resolver. Ao entender a cabeça do cliente, seja observando ele, interagindo ou emergindo, a gente vai conseguir entender quais são também possíveis formas de solucionar esse problema. E no momento que a gente entende como que a gente soluciona esse problema, ou seja, como que a gente entrega valor para esse cliente, a gente começa a entender qual que é a lógica que o nosso negócio tem que ter para criar, entregar e capturar valor de volta do nosso cliente. A descrição dessa lógica se chama modelo de negócio. Montar o seu modelo de negócio é a próxima atividade dentro do estágio explorar no caminho empreendedor. E a ferramenta que a gente vai utilizar aqui é o Canvas no modelo de negócio, que foi proposto pelo Alexander Osterwalder e é utilizada mundialmente. O Canvas, que significa tela em branco, é composto por 9 blocos que descrevem a lógica de como que funciona esse modelo de negócio. O lado direito foca mais em como que esse negócio está voltado para fora, ou seja, como que ele se apresenta para o mercado, e o lado esquerdo em como que ele funciona internamente. Aqui a gente vai focar em 4 principais blocos, que são os mais importantes para quem está começando. O primeiro deles, que é o bloco pelo qual a gente sempre começa, é o segmento de clientes. Aqui a gente vai descrever quais são as características que definem o nosso segmento de clientes. Lembrando que a gente pode, como no exemplo que eu dei anteriormente, ter mais de um segmento de clientes. Depois a gente vai para o bloco da proposta de valor, que descreve como que a gente entrega valor para os nossos clientes. Lembrando que também, para cada cliente, a gente pode ter mais de uma proposta de valor e a gente deve ter propostas de valor diferentes para cada segmento de clientes. Beleza, agora a gente tem descrito quem são os nossos clientes e como que a gente gera valor para eles. E a gente precisa agora conectar esses dois pontos. E para isso, a gente vai descrever quais são os nossos canais.
Nos nossos canais, a gente vai descrever tanto como que a gente se comunica com os nossos clientes, quanto como que a gente vende e distribui os nossos produtos. Agora, a gente tem nesse quarto bloco o desafio de entender como que a gente vai gerar receita. A gente já gerou valor para os clientes, mas agora a gente precisa capturar um valor de volta. Então a gente vai descrever quem que paga a conta e como que esse pagamento é feito. Ok, agora a gente já identificou uma oportunidade e conseguiu montar o modelo de negócio. Já podemos seguir em frente? Calma, antes disso a gente tem mais exploração para fazer e a gente vai buscar agora mapear o nosso mercado, que é a próxima atividade dentro do estágio explorar. A gente vai buscar descobrir todas as pessoas que são atuantes nesse mercado, sejam concorrentes, parceiros, fornecedores, instituições de apoio, qualquer organização que exerça um papel relevante dentro desse mercado. Ao analisar como esse mercado se configura, você vai ter, por exemplo, referências de outras empresas que já fazem algo muito similar ao que você faz. Por que isso é importante para atingir o nosso marco, que é saber quais hipóteses testar? Porque talvez uma hipótese que você queira testar aqui, outra pessoa já tenha testado em algum outro lugar, com um público semelhante, num contexto semelhante, e isso pode agilizar o nosso trabalho. Então é muito importante ter muito claro quem é esse mercado, quem são todas as instituições que estão dentro dele, para que a gente consiga seguir adiante tendo um real conhecimento de onde que a gente está se metendo. Ao realizar essas 3 atividades, utilizando essas ferramentas que foram apresentadas e outras, eu tenho certeza que você vai estar muito mais perto de chegar no marco do estágio, que é saber quais hipóteses você tem que testar. E é importante também atentar a qual que é o indicador do marco, ou seja, como que a gente quantifica se esse marco foi realmente atingido ou não. Aqui a gente está colocando que você tem que saber pelo menos 3 hipóteses essenciais a serem testadas. Assim você vai ter um risco muito menor, uma chance muito maior de acertar quais são realmente as hipóteses importantes para o seu negócio. E agora que você vai começar a sua jornada no caminho, algumas dicas. Primeira dica, tenha muita clareza sobre o problema que você está resolvendo. Você tem que ser apaixonado pelo problema que você resolve e não pela solução, pela sua ideia. Pense em uma empresa que você é cliente. Você quer que a empresa seja apaixonada em resolver o seu problema e não no que ela está fazendo em si. Segunda dica, não existe empatia se você não conviver com o seu cliente. Reserve sempre mais tempo para estar ao lado dele. Terceiro, seja o maior especialista no seu mercado. Explore todos os dados, estudos, mapeamentos que existem sobre ele. Você tem que saber mais do que qualquer um sobre o mercado no qual você está atuando. Por fim, foque nas hipóteses essenciais do seu negócio. Quais são as suas principais incertezas? O que você realmente precisa saber para ter certeza que essa oportunidade vale a pena. Bom, pessoal, eu desejo para vocês uma boa exploração e convido a todos a continuarem no curso, no próximo módulo, em que a gente vai falar sobre engajar pessoas em torno da sua proposta de valor. Até lá!